Saudações pessoal, professor Jefferson aqui, e hoje nós começamos o nosso segundo bimestre, tá? E o tema que nós vamos começar a estudar agora, desde essa primeira metade do bimestre, é o conceito de ideologia, tá? Um conceito muito importante, não só para a filosofia, como também para as ciências políticas, até mesmo para a psicologia, para a sociologia, para a antropologia e assim por diante. Então nós vamos desmembrar esse conceito e compreender por que ele é tão importante para o fenômeno civilizacional, né? Por que ele é tão discutido. A primeira coisa que nós temos que compreender sobre esse conceito é que ele tem uma origem lá no mundo grego, né? Os gregos, e Platão foi um dos principais a fazer isso, dividiram a realidade em dois níveis. Eu tenho o eidos, que é o mundo das ideias, e eu tenho a doxa, que é o mundo efêmero, onde as coisas mudam. E por que o Platão propôs essa divisão? Porque, segundo ele, os conceitos, aquilo que é universal, que serviria para entender e descrever a realidade, estaria desatrelado das contingências, ou seja, das mudanças que ocorrem dentro do mundo físico. Então, essas categorias universais, elas estariam para além da estrutura e das contingências da vida física, né? Então, ele seria metafísico. A ideia de ideia, o eidos, seria algo metafísico, para além do mundo físico, tá? E por que isso é importante? Porque dá uma compreensão de que o eidos, a ideia é algo abstrato, é algo que é produzido pela experiência humana, pela consciência humana. Desse modo, toda e qualquer ideologia representa uma vontade, uma impressão humana, uma apreensão humana. Então não existe ideologia na natureza. Assim como não existe moral na natureza, como nós vimos, não existe também ideologia na natureza. Quem vai atribuir algum valor à natureza somos nós, os homens, porque temos um cérebro, um córtex desenvolvido que nos permite atribuir valor às coisas. E a ideologia, então, seria um conjunto de valores, de ideias que eu utilizo como referência. Porém, essas ideias elas vão variar muito de cultura para cultura, de contexto para contexto, de interesses para interesses, e é isso que nós vamos tentar compreender nas aulas seguintes, né? Então, pessoal, aqui vamos entender a definição mais abrangente de ideologia, né? Ele foi um termo criado por Destutt Trace, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, mas eu devo estar errado, para designar a análise das sensações e das ideias. Então surge como um campo de estudo, né? Por isso, ideologia, né? Logos, razão, ideologia, a ideia, né? A palavra ideia vem de eidos, né? Um conceito, então o estudo das ideias, mas o termo a descrição mais abrangente que nós podemos encontrar vem ali após o século XIX, que daí sim já compreende a ideologia como algo mais espalhado dentro da sociedade, da cultura, né? E o Napoleão se referia à ideologia como algo nocivo, como algo que impedia a prática política. Então, ou seja, a ideia, a compreensão que nós temos do conceito ideologia é muito recente, vem ali do final do século XIX, porque antes disso não era um termo recorrente nos embates políticos, né? Precisou ali a Revolução Francesa para que existissem ali elementos que determinassem o que seria a ideologia no século XIX e com seus desdobramentos no século XX e ainda no século XXI, né? Eu coloquei aqui até algumas imagens que representam alguns signos ideológicos, né? Então eu tenho aqui o anarquismo, eu tenho o fascismo e o nazismo, né, na figura do Mussolini e do Hitler, eu tenho aqui a Ku Klux Klan e a bandeira dos confederados lá atrás, que é um símbolo ideológico, porque os confederados perderam a Guerra da Secessão, né? Como vocês viram no ano passado comigo em História, se tiveram aula de manhã, e viram com o Anderson se tiveram aula à tarde. Então isso aqui são signos ideológicos. E temos aqui também a China comunista, né? A bandeira comunista, que representa também um conjunto de ideias, de valores que
representam a base daquela sociedade, representam a base daquelas expressões políticas, né? Então, a ideologia seria um conjunto de referências, valores, percepções de mundo, comportamentos e posicionamentos éticos, políticos, estéticos de um determinado grupo ou indivíduo, né? Então, vejam, a ideologia ela é muito mais abrangente do que o aspecto meramente político, né? Então, por exemplo, uma religião ela é ideológica? Sim. Uma expressão artística ela é ideológica? Sim. Uma aula ela é ideológica? Sim, porque se baseia em valores que são anteriores, que podem ser pressupostos, podem ser referências que mudam ou podem ser preconceitos. Então é isso que nós devemos saber distinguir. O que é uma referência para eu entender o mundo, mas que eu considero como uma ferramenta, ou que é um preconceito, algo dogmático, que apenas me coloca dentro de uma bolha, de um campo de sentido específico que é excludente, que exclui outras ideologias. E eu também tenho que entender aqui o que cada ideologia defende, porque muitas vezes uma ideologia ela pode defender valores que são muito exclusivos, que eles são radicais. Então, por exemplo, aqui no caso da Ku Klux Klan e do nazismo, né? Eu tenho a ideia de que brancos são superiores, de que aquela cultura é superior. Então isso aqui é notadamente algo excludente, tá? Portanto, obviamente vai surgir uma ideologia reativa, assim como o comunismo reage ao nazismo e o liberalismo reage ao comunismo, né? Ou o anarquismo também reage ao comunismo. Então nós temos que entender que as ideologias elas estão presentes dentro de uma dinâmica social. A não ser que eu entenda uma ideologia específica como unitária. Daí nós temos o que nós chamamos de totalitarismo. Nós vamos ver isso, cena dos próximos capítulos, porque nós vamos ver isso lá com a Hannah Arendt, a filósofa judia que analisou o totalitarismo tanto comunista quanto nacional-socialista e também analisou o fascismo, porque ela viveu este momento. Tá? Então ela vai ser uma das primeiras teóricas a analisar o fenômeno do totalitarismo, que é o quê? Que é a inserção de uma ideologia como a única que seja permitida, né? Então o totalitarismo é isso, é quando eu coloco uma ideologia acima das outras, tá? Quais são as características da ideologia? Primeira característica, o pertencimento. As pessoas elas aceitam, elas se vinculam a uma ideologia porque elas se sentem pertencentes àquelas ideias. Elas se sentem representadas por aquele conjunto de ideias. O segundo elemento aqui, homogeneidade excludente, ou seja, uma vez que eu tenho aqueles valores dentro de um grupo, aqueles que não aceitarem esses valores, eles podem ser rechaçados, eles podem ser entendidos como antagonistas, como opositores, como inimigos, tá? Então aqui sempre tem esse aspecto de que existe a minha ideologia e existe a ideologia do outro, tá? Eu coloquei aqui até algumas imagens para vocês entenderem essa compreensão, e aqui tem uma referência do desenho do Pato Donald, em que ele está lendo Mein Kampf. Por quê? Mein Kampf é a cartilha que Hitler escreveu com as suas ideias, né? Então aqui todas as suas compreensões de mundo, ou seja, a sua ideologia está presente nesse livro, tá? E serviu de base para muitos entusiastas daquelas ideias absurdas do Hitler, né? Aqui, eu esqueci de colocar um E aqui, mas é definir opositores e inimigos, tá? Então uma ideologia ela sempre vai estabelecer aquilo que é aceitável dentro daquele grupo, dentro daqueles valores, e também definir bem o que não se quer, o que não se aceita dentro daquela ideologia, ou seja, o que é oposto àquilo, o que é contrário àquilo. Então, por exemplo, geralmente um liberal na economia ele vai ser contrário a um socialista que tenha uma compreensão mais regulatória do Estado. Então são ideologias opostas, tá? Então isso é bem definido dentro de um aspecto ideológico. Signos identitários. O que são signos identitários? São elementos visuais, simbólicos, que identificam aquela ideologia sem necessariamente a pessoa explicar todo o tempo quais são seus valores, quais são as suas referências de comportamento. Então, por exemplo, você tem os uniformes que representam aspectos ideológicos, bandeiras, você tem cumprimentos, como por exemplo o cumprimento nazista,
você tem vários elementos inseridos na cultura que vão separar o que é vinculado àquela ideologia e o que não é. Então, por exemplo, a arte pode servir como isso, né? A publicidade, a propaganda pode também servir como uma ferramenta de propagação, né? Por isso a ideia de propaganda, de propagar ideias, né? Então é muito importante. Outra coisa é que o léxico e o vocabulário próprio. Então, cada ideologia tem suas palavras, tem seu vocabulário próprio. Então, por exemplo, quando eu me refiro a alguém que faz parte da minha ideologia como camarada, logo se sabe que eu estou falando de alguém que é comunista, porque esse termo camarada vem lá da União Soviética, tá? Outra coisa também, quando eu falo, esse líder é mein Führer, né? O meu líder, então essa referência do Führer vem lá da ideia do nazismo. Então, tudo isso compõe um aspecto ideológico. Por que isso é importante? Porque muitas vezes eu não preciso conversar ou discutir aspectos valorativos, ideológicos com uma pessoa, porque ela simplesmente já tem estampado em quem ela é os valores, uma vez se ela tiver, por exemplo, uma suástica tatuada no braço, dificilmente você vai convencer ela de que essas ideias são esdrúxulas, porque a pessoa ela está muito vinculada, está muito pertencente a esses valores. Tá? A praxis política, uma prática política, toda ideologia tem uma ambição, né, ambiciona uma mudança concreta, uma mudança na sociedade. Então, isso é muito perigoso em dado momento, porque se você tem várias pessoas que acreditam em um conjunto de valores, por exemplo, a ideia de que os brancos são superiores a outras etnias, se você tem uma maioria dentro de uma sociedade, isso sim pode surtir um efeito de mudança social que elimine aquelas pessoas que não estejam em conformidade com aqueles critérios, né, com aqueles valores. Então, isso é muito importante, nós entendermos que uma vez que você se vincula a uma ideologia, você está entrando dentro de um projeto de mudança social, seja de maneira direta, participando efetivamente, ou seja de maneira indireta, legitimando isso. Então você não precisa fazer parte de um partido, mas se você concorda com determinadas ideias, se isso se concretizar como mudança, você vai, no mínimo, não fazer nada. Você vai aceitar o que está acontecendo. Então, essa praxis política é uma característica muito importante para entendermos o que é ideologia, né? Uma ideologia, ela nunca está desvinculada, ela nunca está desprendida do aspecto prático, do aspecto concreto de mudança de uma sociedade, seja para bem, seja para mal, né? A publicidade aqui é um elemento que surge lá no século XX, né? A ideologia, da forma como nós compreendemos, ela aparece no século XIX, mas ela vai ganhar uma outra dimensão no século XX com o surgimento da publicidade, o rádio, a TV, os outdoors, tudo isso vai ajudar a propagar determinadas ideias, né? Então, isso é muito evidente em nossa sociedade. É só você pegar alguns arquivos recentes, por exemplo, de eleições, né? Você pega lá a questão do Collor. O Collor ele foi apoiado pela Rede Globo lá nas eleições. Então, se você usa mecanismos midiáticos para fortalecer determinadas ideias, isso vai ter muito mais chance de ser cooptado dentro de uma sociedade, ou seja, que as pessoas elas se identifiquem com aquilo. Porque se as pessoas não sabem que existem aqueles valores, ninguém vai comprar aqueles valores, ninguém vai se vincular àqueles valores. Então, a mídia e a publicidade foram elementos, foram mecanismos muito importantes para a consolidação de algumas ideologias. Tá? E aqui, por fim, os psicologismos. O que isso significa? Cada ideologia vai ter um aspecto psicológico e emocional que vai compartilhar. Então, por exemplo, nós pegamos o nazismo tem muito exacerbado a questão do ódio, o ódio racial. Então, esse é um elemento psicológico, emocional. Por quê? Porque o ódio é algo ancestral dentro da nossa consciência, né? Então, se você redireciona este ódio, esse ressentimento, esse sofrimento para um inimigo comum, como Hitler fez, né? Pegando toda a frustração dos alemães que perderam a Primeira Guerra Mundial e direcionando isso a culpa para os judeus, então você coloca a culpa em alguém, tá? Então isso também traz um elemento emocional que é trabalhado sim pela ideologia. Inclusive,
Muitas vezes, pessoal, nós nos vinculamos a uma ideologia inicialmente por um elemento emocional, psicológico. Então, inicialmente você se identifica com aquilo porque aquilo diz alguma coisa para você no seu âmago, na sua essência. Depois você vai saber mais sobre essa ideologia, você vai racionalizar isso. Mas é muito mais fácil você ser pego por uma ideologia por aspectos emocionais do que por aspectos racionais, né? Isso é muito simples de nós identificarmos, detectarmos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas não querem se desvincular de ideologias, mesmo que você demonstre racionalmente que aquela ideologia é equivocada, né? Por exemplo, o nazismo. Por que as pessoas ainda continuam propagando o nazismo no século XXI? Porque deve ter algum elemento emocional ali que diz alguma coisa àquela pessoa, que é frustrada, que se encontra diminuta dentro dessa sociedade. Então isso pode ser direcionado sim para um aspecto ideológico que tem na sua dimensão mais perigosa uma mudança prática dentro de uma sociedade, né? Então, por exemplo, vamos supor que Hitler tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial. Essa ideologia ela seria colocada a cabo de uma maneira muito perversa, porque ela é excludente, ela exclui o outro. Daí aqui, pessoal, para fechar essa aula, lembrem desse aspecto muito importante, né, que vai resumir essas características. Toda ideologia ela pode ser ou inclusiva, que aceita o diferente, ou excludente, que não aceita o diferente, tá? Então esse é um aspecto muito importante. Toda ideologia ela pode ser inclusiva ou excludente. E muitas vezes uma ideologia ela é mascarada de um aspecto inclusivo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um homossexual ele entra numa igreja, tá? E ele quer comungar daquela fé. As pessoas não vão rechaçá-lo de imediato, as pessoas vão acolhê-lo, mas será que é para acolher essa pessoa como ela realmente é, ou é para mudar as suas características comportamentais? Então pode parecer que uma ideologia inicialmente ela é inclusiva, mas ela se mostra excludente, uma vez que ela não aceita certas características de algumas pessoas. Entende? Então nós temos que saber distinguir esses aspectos. Se uma ideologia ela é inclusiva, se ela aceita o diferente, ou se ela é excludente, não aceita o diferente, não aceita o diálogo, não aceita o confronto, não aceita o conflito de ideias. Então isso é algo muito importante para nós entendermos de saída nesse tema tão importante para identificarmos aspectos fundamentais do nosso desenvolvimento histórico e social. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, me mandem mensagem e em breve eu vou passar algumas atividades e esse tema aqui ainda vai ter muito pano para manga, tá? Um abraço, pessoal, e cuidem-se, tá? Nós estamos no momento crítico da pandemia, não saiam de casa e não deixem de estudar. Até mais.